Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá, doutores. Meu nome é Felipe Haberfeld. Estou aqui com o Dr. Marlos Vilela. Ambos somos médicos e estamos aqui para falar com vocês sobre finanças para médicos. Eu tive muita dificuldade em finanças logo no começo da carreira, imagino que Marlos também. E aí tudo começou conforme eu ia andando. Eu fui andando e ajeitando as coisas. Para ti foi tranquilo, Marcos? Como é que foi? Foi andando, errando e ajeitando as coisas, cara. Acho que a prática é essa, assim. E foi bem difícil também. Acho que a gente se vê muito como aquele profissional que já se forma, já conseguindo um plantão num valor alto para o padrão do Brasil, né? E realmente se você tem aquela, vou comprar um monte de coisa que eu quero comprar e sempre quis comprar, que minha família nunca teve, o que eu faço? Muita gente acaba fazendo isso, se endivida, aí começa a trabalhar para pagar os problemas, então tem que realmente saber o básico aí, como o Felipe falou, a ideia não é fazer recomendação de nada, mas saber o básico aí bem feito para realmente você ter uma vida que gire no que você quer fazer de trabalho, o que você quer aprender, e não uma vida que gire para ganhar dinheiro e para pagar o que você tem. Acho que isso é importante. Eu lembro que quando eu fui receber a primeira vez por PJ, que um empregador chegou para mim e falou assim, não, e o consultório que eu trabalhava também, eu tinha um consultório que eu trabalhava, que ele chegou falando, você precisa de uma PJ. Eu liguei para o Marlos e falei assim, Marlos, o que eu faço agora? Como é que eu faço a PJ? O que é PJ? Ele me explicou na época lá, contador e tudo mais, e aí eu tive que começar a correr atrás para estudar sobre. Eu entendi o que era PJ, porque quando eu era criança eu não entendia como é que era pessoa física e pessoa jurídica, né? É diferente assim, para quem não está acostumado com esse contexto. E aí fui atrás de um contador. Gente, foi uma experiência ímpar assim. Várias pessoas dando preços diferentes sobre o mesmo serviço, eu não sabia nem para que lado eu começava. Para ti foi assim também, cara? Foi, totalmente assim. Do jeito que você me perguntou, eu tinha perguntado para alguém antes como é que eu fazia isso. É uma maçonaria, né? Aí na época eu estava lendo um livro que é muito interessante, tem uma boa indicação de livro, O Pai Rico, o Pai Pobre, que é um bom livro para começar. Robert Kiyosaki. E ele fala, cara, você não pode economizar em contador. Você tem que ter um bom contador porque você economizou ali, pegou o mais barato daquelas recomendações todas e você vai ver, você deixou de pagar um monte de imposto, tá tudo errado e vai te dar muito mais dor de cabeça para frente. Aí li esse livro um pouco depois e de fato tentei escolher aquele que melhor me indicaram. Até foi um amigo que cuida das minhas finanças que me indicou na época, então que passava mais segurança. Então, uma dica boa aí de livro e uma dica boa de como ser na prática. Tente, é um profissional que vale a pena não economizar. Vale a pena você ter confiança, é uma empresa de segurança para não te dar dor de cabeça. A gente vai ter que gerir como médico um monte de coisa, né? Plantão, família, as suas finanças pessoais, gerir mais ainda imposto e ficar supervisionando isso não dá. Então, para mim foi caótico também e de vez em quando é difícil, né? Ter que ajustar as coisas. Eu sou um cara que gosta de saber das coisas, não sou aquele cara, faz tudo e me passa só para pagar. Eu gosto de entender, gosto de saber se está certo, se está errado, se pode melhorar, se não pode melhorar. Então eu sou, pro contador, sou aquele cliente chato. E eu acho que é uma coisa interessante fazer, não ser aquele cara só cabeça fechada, só médico. Isso me traz muitas coisas boas aí, em termos de conhecer, entender mais como é que funciona o Brasil, imposto e tudo mais, mas também ver o que eu posso sempre melhorar, sabe? Então isso é uma outra dica que me ajudou nesse meio tempo aí. Tentar correr atrás, tentar entender essa parte da sua vida e todas as outras, claro. Eu brinquei, pessoal, que é tipo uma maçonaria, porque é um indicando o contador pro outro. E no fim das contas, você vê o contador é o contador de todos os seus amigos. Exatamente. Precisa da confiança, a gente precisa confiar no contador, porque realmente, gente, é uma condição que pode trazer prejuízos graves. Quando a gente está falando de imposto, principalmente no Brasil, a gente não pode dar mole. E, cara, assim, eu lembro que depois que a gente fez a PJ e tudo mais, eu comecei a atender no consultório com PJ, eu tinha uns colegas que chegavam para mim e falavam assim, cara, Pix tu não precisa emitir nota não. Cara, cartão de crédito não precisa emitir nota não. Eu, particularmente, tenho poucos medos na vida, mas um dos grandes medos que eu tenho é falhar com imposto. Isso eu tenho medo absurdo. Então, nota fiscal para tudo, meus amigos. Tudo que entra tem nota fiscal direitinho. Livro caixa, se for necessário. Então, assim, eu sentei com o meu contador falou assim, Felipe, você tem que fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que eu fiz? Eu comecei planilhando custos. E planilhar custos, eu não sei se para você foi desse jeito também, quando a gente começa a planilhar custos, a gente entende que a gente gasta muito mais do que a gente achava que gastava, e a gente gasta muito mais com coisas que às vezes são supérfluas. E aí, quando eu fiz a primeira planilha, que eu comecei a entender que para eu precificar a minha consulta, eu tenho que levar em consideração
o Código Nacional de Atividade Específica, o CNAE, o quantos por cento de imposto é cobrado sobre a minha atividade ambulatorial específica, lá, que é restrita a atendimento ambulatorial, eu falei, opa, então eu não posso cobrar tanto de consulta, porque tem o custo todo de consultório, etc. E tal. Eu tenho que cobrar tanto mais tantos por cento. E aí tem fator R, tem um monte de parada aí que o contador sabe melhor, mas assim, inicialmente foi um fato importante para eu precificar. Acredito que para o Marlos também. Tem alguma coisa de contabilidade aí, Marlos? Você quer falar pro pessoal? Eu acho que eu faço muito planilha, minha esposa também gosta muito de saber disso tudo, então acho que ajuda a gente. No começo você tenta pensar sempre em plantões, você começa a pensar a vida de plantões, né? Não sei se com você era assim também. Contabiliza. Plantão. Poxa, eu vou numa festa, eles são quantos plantões? 2, pô, talvez valha a pena. Então você começa a ter a ideia de quanto plantão. Com o tempo você vira especialista e começa a mudar um pouco isso, né? Você não faz tanto plantão mais, são fases. Tem gente que tem que fazer mais plantões, tem gente que já sai de plantões. Então, cara, acaba sendo muito importante você ter planilhado não só a sua parte profissional. Para mim, eu penso assim, mas eu planilho tudo, meu orçamento doméstico todo, lá tá o meu salário e eu consigo entender o que eu vou precisar fazer em termos de ajustes de custos, claro, se eu consigo ter mais horas para dar plantão ou para ter mais consultório. Acho que eu acho que é importante você integrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal para fazer um orçamento só e deixar sempre aquilo ali no papel mesmo. Acho que é importante ficar isso, o plantão aqui vai pagar isso. A gente sabe que na prática, infelizmente, quando é recém-formada, por exemplo, às vezes ocorrem atrasos, então você não pode nunca, isso é uma dica básica, mas você não pode nunca comprar uma coisa com dinheiro que você não tem, que você vai ter, que às vezes você vai ter, demora, aí você abre uma dívida, acontece, infelizmente a gente sabe que acontece. Tentar ter a cabeça no lugar, acho que isso também é algo óbvio que muitas vezes a gente vê com vários colegas que não ocorrem, é a realidade. Aqui a ideia é ser realista. Então tem colegas que já entram trabalhando aí 500 horas por semana para comprar o Jetta. E eu quero comprar a minha BMW. Cara, aquele carro, ele não tem só o custo dele, ele tem o custo da gasolina dele, do IPVA dele, que é mais caro. Você colocou isso no seu segmento de vida, o quanto, pensando em plantões, o quantos plantões aquele carro vai te gerar para você mantê-lo. Então vale a pena você perder qualidade de vida fazendo plantão, porque plantão não é qualidade de vida. Você tem que pensar sempre em ter a sua vida médica profissional com um equilíbrio com a sua vida pessoal e ter qualidade. Você trabalhando todas as noites da semana é qualidade de vida? Na minha opinião, não. Também não. Então, se eu estou trabalhando todas as noites da semana para manter o meu carro, vale a pena? Não vale a pena ter um carro um pouco mais barato? Preciso disso? Então, tem vários custos ocultos ali, que não só é o custo do carro mesmo. Então, acho que vale a pena pensar como um todo, pensar naquele investimento, o que ele vai gerar para frente, o que você vai precisar perder de qualidade de vida. Eu sempre tento pensar hoje, antes eu pensava em plantão, hoje eu penso em qualidade de vida. Quando a gente morava junto, como acadêmico, a gente pensava em pizza, né? Então, poxa, eu vou comprar esse celular aqui, quantas pizzas eu poderia comprar nisso? Unidade monetária, pizza. Depois você começa a pensar com plantão, agora você começa a pensar eu agora com filho pequeno, eu penso em qualidade de vida. Quanta qualidade de vida eu vou perder para ter esse bem ou para fazer esse investimento? E aí qualidade de vida tem quantos plantões eu vou ter que dar, quantos momentos longe do meu filho eu vou ter que estar para poder pagar isso, vale a pena? Então para mim funciona mais assim hoje. E aí a gente, claro, deixa tudo na planilha ali para você entender o que é seu custo e o que pode ajustar. Eu sempre penso o seguinte, pessoal, é muito comum dos colegas médicos que estão recém-formados ou recém-especialistas, do seguinte, eu vou fazer e vai dar bom. Então foi como o Marcos falou da BMW, etc. Eu já vi muito colega fazer a mesma coisa para tudo, comprar casarel, comprar baita apartamento e se alavancar em dívida. Cara, não se alavanca. Não se alavanca, principalmente no início. Você não tem noção nenhuma de finanças, não se endivide. Porque você não sabe usar a dívida ainda. Dívida é um mecanismo de enriquecimento. Você pode usar a dívida para crescer ou você pode usar a dívida para cair. E se você não sabe para que lado vai, muito provavelmente a dívida vai agir igual a gravidade. Vai te levar para o chão. Cuidado com o endividamento, cuidado com a alavancagem. E para mim foi muito isso também. Eu vejo uma cultura familiar que veio de baixo, a galera operária. Então era assim, ganhar dinheiro é igual a comprar objetos. E depois que eu comecei a ter depressão por dar plantão à noite para comprar objetos que não serviam de nada, falei, cara, tá na hora de mudar isso. Então realmente comecei a pensar um pouco mais em finanças. E eu acho, né, Marlos, que não dá pra gente ser aquele médico que só sabe medicina, porque nem medicina ele sabe, né? E pegando esse gancho, eu também dou aula, tenho alunos e tudo mais. A gente uma vez teve uma experiência, até com o Rafael Neder, que é o nosso outro sócio aqui também, que
vai ter oportunidade de aparecer aqui também. A gente foi com alguns alunos e a gente faz uma aula sobre temas médicos. A gente sempre pega um dia na semana, a gente faz aulas sobre temas não médicos. E aí os alunos não tinham muita ideia do que pensar, a gente perguntou, beleza, vamos falar de finanças básicas. O que é taxa Selic? E ninguém sabia o que é taxa Selic. Então, assim, fazendo uma analogia na medicina, você é um especialista, você é um cardiologista. Você tem que saber a arritmia tal, grave, tal, sendo que a arritmologista, que é um cardiologista especializado naquilo, vai saber? Muitas vezes não. Agora, você tem que saber insuficiência cardíaca? Tem, porque é o básico do dia a dia. Então, eu preciso saber, de fato, o que é... O IPCA se divide em quantas e tudo coisas? mais. Cara, não tem. Por isso que é importante você pedir ajuda. Como médico, a gente pede ajuda para o especialista ver aquela doença difícil que a gente, às vezes, não tem conhecimento. Você vai pedir ajuda e até recomendo que você tenha aí um assessor financeiro. A gente, de fato, na medicina, a gente, de fato, no Brasil é privilegiado em termos de ganho. Então, comparado à maioria da população, a gente consegue ter um ganho maior. E é muito importante você se planejar com isso e é importante você ter essa ajuda. Você ter esse planejamento financeiro, ter uma empresa que te ajude, aquela pessoa que vai te ajudar nesses pormenores mais difíceis. Agora, a gente não dá para você, como o Felipe falou, ser um cabeça fechada que só sei fazer medicina. Você tem que saber o básico que acontece no país, o que uma eleição muda na coisa básica, o que uma taxa Selic, o que isso influi na sua vida. Se você não sabe a taxa Selic e agora a Selic por acaso está bem alta. O que é isso? É juros. Então vale a pena agora eu comprar uma casa? Talvez não, vale a pena talvez esperar. Vale a pena eu guardar dinheiro e investir em Selic para comprar um carro daqui a um ano? Vale mais a pena do que financiar, por exemplo. Sim. Se o juros estivesse baixo, talvez valha a pena financiar. Então são coisas básicas que a gente pensa, não preciso saber disso. Mas isso muda muito a sua vida. Então coisas básicas eu acho que o médico tem que saber. Não só o médico, mas todo mundo. Eu acho que mas principalmente a gente, que muitos dos colegas vai lidar com muito dinheiro em algum momento da vida, é importante saber o básico. Isso aí é importante buscar, é o que eu tento com o contador, pergunto o que é isso. Hoje a gente está numa época que a educação financeira está em voga, né? Então a geração dos nossos pais não teve isso, era difícil aplicar em bolsa, era mais em imóvel, pegaram aí 500 moedas diferentes. A gente está com uma moeda aí agora no momento do podcast mais valorizada, mas tem que saber o básico de que é a moeda, de que eu posso investir ou não, como eu vou pensar na minha qualidade de vida lá na frente. Esse básico eu acho que é importante saber. E realmente abraçar a realidade. Quando a gente fala de finanças, a gente fala de economia, e economia é a ciência da escassez. A gente tem que abraçar a realidade, porque assim, você pode negar a realidade o quanto você quiser, mas as consequências da realidade que você negou, você não vai ter como negar. Então, senta, ajusta tudo que você está fazendo, busca o caminho correto, busca os especialistas. E eu acho que é isso. Tem alguma mensagem, Márcio, pro pessoal? Acho que a mensagem eu passei por agora, mas assim, tentar não pensar só em medicina. Acho que a gente é muito focado na faculdade, eu sou médico e só sou médico. E cara, não. Acho que você tem que saber, tem que pensar como cidadão aí, de fato, pensar na sua vida e entender outras coisas também. Não ficar alheio aí ao mundo que você vive, só saber conversar sobre medicina. A gente até brinca com os amigos, você sai para alguma festa, todo mundo só fala medicina. Cara, você tem que saber outras coisas também. Pensando em finanças é fundamental, porque o preço da minha consulta, o plantão, se paga X ou Y, eu vou saber se está bom ou está ruim, como? Sabendo como está a economia do país, sabendo o que eu posso ganhar de qualidade de vida com isso. Então, acho que a mensagem é essa, assim, é tentar não ficar com a cabeça fechada, só estudar medicina e estudar também outras coisas. E, gente, o que tem que emitir nota, emitam nota. O que tem que agir de acordo com o que a Receita manda, ajam de acordo com a Receita. Não demole com isso, porque isso realmente pode impactar muito a sua vida e sua qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.